Oi, oi! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast O Céu Me Contou, um espaço onde a astrologia vai se encontrar com o que há de melhor em autoconhecimento e onde cada estrela no céu nos convida a refletir sobre as estrelas dentro de nós. Eu sou Luísa, sou astróloga há 5 anos e eu tô aqui para guiar você por uma jornada íntima e transformadora através das casas do mapa astral. Nesse podcast, a gente não vai falar de regras rígidas, de definições prontas. Aqui eu vou te mostrar como a astrologia é viva e é profundamente conectada com as nossas próprias experiências. Então, em cada episódio, eu te convido a explorar uma das 12 casas astrológicas, mergulhando no seu significado, mas também em como elas podem ressoar com a nossa vida. Se você está buscando clareza, compreensão dos seus ciclos internos, novas perspectivas para enxergar a sua jornada, você chegou no lugar certo. Então continua aqui comigo e vamos descobrir o que o céu tem a nos contar hoje. Capítulo 11. A força das conexões que acolhem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai atravessar as portas da casa 11 do nosso mapa. A casa das amizades, dos nossos sonhos que ganham forma quando saem da nossa cabeça e encontram outras pessoas pelo caminho. A casa 11 é onde a gente aprende que não precisa dar conta de tudo sozinho e que muitas vezes é só quando a gente tem coragem de mostrar quem realmente é que a gente encontra as pessoas certas, aquelas que nos escutam e aquelas que ficam. A casa 11 convida a gente a pensar sobre o lugar da amizade na nossa vida. E é por esse assunto que eu quero começar, sobre o poder que as conexões verdadeiras têm pra gente. Amizade aqui não é só sobre companhia, mas é sobre força para viver. Sabe aquelas pessoas com quem a gente conversa e tudo flui, que fazem a gente rir sem esforço, que nos apoiam nos dias bons, nos dias que a gente se esquece quem a gente é? Essas pessoas, elas são mais que amigas, elas são faróis. E a casa 11, ela vem lembrar que a amizade cura, a amizade ensina, a amizade sustenta. É um assunto que vem aqui falar muito sobre pertencimento. A casa 11 é sobre a gente encontrar os nossos grupos, as nossas tribos, os ambientes em que a gente pode deixar as máscaras caírem e dizer: essa sou eu. A gente já falou, muitas vezes dentro do mapa sobre esses lugares da gente se expor como vulnerável, da gente contar a verdade sobre quem a gente é, da gente poder ser a gente mesmo. E autoconhecimento é sobre isso. É sobre eu me reconhecer e eu poder me revelar. E que coisa mais gostosa quando a gente tem ao nosso lado as pessoas que acolhem quem a gente é, que aceitam quem a gente é, que nos ensinam quando aquilo que a gente está mostrando não é exatamente o que a gente deveria estar mostrando. É aquele lugar do mapa, e a casa 11 é uma casa muito valiosa para mim, porque é aquele lugar da nossa vida de quando a coisa tá corrida, de quando a coisa tá difícil, e por algum motivo, por algum instante, eu me afasto da minha essência. É bom saber que eu posso voltar para algum lugar onde eu vou lembrar, essa é a Luísa. E a casa 11, trazer essa casa, começar por esse assunto nesse episódio, é assim, chega a ser emocionante. Porque se não fossem pelas minhas amizades, esse podcast ele não existiria. E não é porque os meus amigos me incentivaram a postar o primeiro episódio, mas foi porque foram os meus amigos quem me apoiaram lá em 2020 a ler os primeiros mapas. Eu sempre gostei, de falar sobre astrologia desde quando eu comecei a estudar, em 2015. Então, desde 2015, as pessoas ali mais próximas a mim queriam saber, o que eu conhecia. Então, eu falava sobre isso, eu falava um pouco sobre o mapa delas, mas nunca de forma profissional, Não lia o mapa completo, não fazia uma leitura. E em um momento, quando eu decidi que era a hora, que eu precisava fazer aquilo, eu chamei ali as pessoas mais próximas a mim na época e falei: é o seguinte, galera, vou começar a ler, vou ler 20 mapas de graça para eu treinar e depois eu vou começar a cobrar e vou, fazer o que eu precisava fazer na época com
com essas leituras. E essas 20 pessoas viraram 40, porque os meus amigos, né, eles foram falando e aí foram trazendo mais gente. E se não fossem, né, essas primeiras pessoas que quiseram ter ali a leitura e que divulgaram para as outras pessoas, hoje não seriam mais de 500 mapas lidos. Então, eu falo que aquela frase de que quando você abre um empreendimento, quando você abre um negócio, quando você vende alguma coisa, geralmente você vai ter mais apoio de gente que não te conhece do que, né, das suas amizades e da sua família. Eu falo que dessa conversa eu não posso participar, porque assim, a vida foi muito generosa comigo de colocar pessoas que realmente abraçaram os meus sonhos, abraçam os meus sonhos todos os dias, e amizade mais astrologia tem tudo a ver. Que foram essas pessoas que me incentivaram a fazer, a fazer as leituras, que até hoje estão aqui todo ano. Então, assim, todo ano tem Revolução Solar das minhas melhores amigas, todo ano tem mapa de eclipse para as pessoas que eu mais amo no mundo, tá todo mundo ali, sempre comigo, me incentivando, me apoiando, aqui no podcast, no que eu posto no Instagram. Me procuram em momentos, né, para saber como que tá o céu, o que tá acontecendo. E isso é tão especial porque são pessoas que elas me conhecem, assim, eu falo que virada do avesso, sabem absolutamente tudo sobre mim, meus pontos fracos, meus pontos fortes, minhas inseguranças, meus grandes sonhos, e ainda assim elas não se afastam. Então, se você em algum momento contribuiu para eu estar aqui hoje, meu muito obrigada. E eu espero do fundo do meu coração que todo mundo que está ouvindo isso, tá ouvindo esse podcast, tenha alguém, sabe, pra ser a sua pessoa nesse mundo. Eu acho que amizade, conexão, é uma força que a gente tem pra viver e é uma força que a gente tem pra se realizar. Não à toa, a Casa das Amizades é uma casa que fala de sonhos, é uma casa que fala de colocar a nossa criatividade no mundo, sobre aquele momento que a gente se posiciona e se coloca no mundo. E essa é uma casa que ela vem falar muito sobre a gente ter redes de apoio, redes de ideias, ter pessoas para a gente compartilhar projetos, planos de vida. É uma casa que faz a gente entender o valor de pensar no coletivo, de transformar nossa própria vida, nossa própria história em algo que também pode impactar o outro. E isso é tão lindo. A Casa 11, ela fala sobre como eu me coloco no mundo como alguém que contribui. Não é só com dinheiro, não é só com grandes feitos, mas é também com a minha presença, com a minha visão, com a minha essência. É uma casa que eu convido a gente a refletir, assim, o que hoje eu tô dividindo, o que hoje eu tô colocando no mundo, pelo que as pessoas me reconhecem. Quando elas pensam em mim, em que elas pensam? Tem uma coisa que a Casa 11 ensina, assim, com muita força, que é sobre a gente precisar estar com quem permite a gente ser livre. Não é aquela liberdade de não precisar ter compromissos, mas é a liberdade da gente ser inteira, da gente ser esquisita, da gente mudar de ideia, da gente rir alto, da gente falar que não sabe. A Casa 11 é um espaço onde o pertencimento ele não exige esforço, onde a gente não precisa se adaptar para caber. É onde a gente cabe exatamente como é. E isso é a coisa mais revolucionária do nosso mapa. Por ser uma casa de amizades, de sonhos, de projetos, eu considero que é também uma casa de expectativas. Quando ela fala sobre coisas que a gente projeta lá na frente, nossos sonhos, nossos planos, nossas esperanças, a gente começa a se perguntar, será que eu tô indo na direção certa? Será que eu vou conseguir ser quem eu sonho ser? Pensando na amizade, expectativa sobre o outro. Será que aquela pessoa vai estar ali quando eu precisar? E aí, quando a realidade ela não alcança aquilo que a gente idealizou, essa casa acaba trazendo um pouquinho de frustração. Não é por maldade, mas é porque às vezes ela vai mostrar coisas que precisam ser ajustadas. Quando algum vínculo, né, que a gente tem não tá mais ali na mesma frequência, às vezes eu falo isso em leituras, eu falo, olha, você vai ter um ano, por exemplo, na Revolução Solar, dá pra gente ver anos que às vezes a pessoa vai passar por algumas mudanças na amizade, nos círculos de amizade. E aí, geralmente, eu vejo isso nessa casa. E aí eu falo, olha, não significa que você vai brigar.
Mas talvez você vai começar a perceber que, poxa, essa pessoa tá aqui na minha vida há muitos anos e a gente já não tem mais nada a ver, né? Ou quando a gente precisa ajustar algum sonho, tema aí também de episódios passados, quando a gente percebe que algo que eu estava planejando a longo prazo não faz mais sentido. Então a casa 11, do mesmo jeito que ela faz a gente pensar sobre as nossas amizades, sobre os nossos sonhos, quem tá com a gente, como a gente pode ser a gente mesmo naqueles grupos, ela é uma casa que fala muito sobre a gente encarar a realidade. O quanto às vezes a gente sofre, não porque a coisa aconteceu ou deixou de acontecer, mas porque a gente esperava que ela fosse diferente. E mais ainda, como é uma casa que fala sobre a gente assumir quem a gente é cada vez mais, se posicionar, é uma casa que vem pedir para que a gente reflita se a gente está sonhando os nossos próprios sonhos ou vivendo expectativas das outras pessoas. Então a casa 11, ela é uma casa que fala de vínculos, ela fala de sonhos, mas ela fala também de liberdade, porque ela vai falar do momento que a gente precisa soltar aquilo que não é mais pra gente, que não é mais pra nossa vida. Então vejam como a casa 11, ela passa por vários assuntos, mas que, como sempre, eles vão se conectando. E a casa 11, ela é oposta à casa 5. A casa 5, que fala ali do nosso tempo livre, do nosso hobby, da nossa criatividade, é a casa oposta à casa 11, porque a casa 5 tá falando ali de mim. Eu no meu cantinho, eu cultivando os meus hobbies. Enquanto a casa 11 tá falando da hora que eu mostro meus hobbies para as outras pessoas. Então a casa 5 é o meu hobby de escrever. A casa 11 é o livro que eu vou lançar, né? Se alguém, né, estiver aí ouvindo, fica aí a dica, que é um dos grandes sonhos da minha vida e eu espero que se realize um dia. Então, quando a gente fala da casa 11, a gente fala desse momento que os nossos sonhos, a nossa criatividade, aquilo que a gente gosta de fazer, se torna ainda mais real. Como eu falei lá no começo do episódio, é quando aquilo que a gente sonha encontra outras pessoas no caminho, né? Encontra o mundo. Aquilo que a gente gosta de fazer, encontra outras pessoas que gostam de fazer aquilo também. A gente vai ter a meditação nesse episódio, a gente vai ter ali o momento de falar sobre os signos nessa casa, mas eu queria propor um exercício. Eu queria propor que a gente escolhesse aí pelo menos 3 pessoas, quando a gente ouvir esse episódio. Pensem em 3 pessoas assim que vieram na sua cabeça, que com certeza veio alguém quando eu tava falando sobre esses assuntos, e conta pra essa pessoa o quanto ela é especial para você, o quanto ela te ensinou, o quanto ela te ajudou com algo, o quanto ela foi importante em algum processo da sua vida. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz, né? Essas pessoas vão ficar muito felizes de saber, e eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar na nossa vida, já que a gente está finalizando esse processo aqui da primeira temporada do podcast, né? Temos esse episódio 11, o próximo já é o último episódio. É sobre a gente expressar nossas emoções e os nossos sentimentos. Esse podcast tem me ensinado muito sobre expressão, né? Eu me colocando no mundo, eu falando do que é importante pra mim. Vamos fazer isso com os nossos sentimentos e as nossas emoções também. Fala que tá com saudade, fala que quer encontrar, agradece, fala de algo que você aprendeu, chama pra sair, compartilha algo que seja especial, que faça sentido pra vocês, que eu tenho certeza que essa energia, né, da amizade, dos vínculos, das nossas conexões, é uma energia muito especial para ficar guardadinha só no nosso coração. Tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar antes da gente ir aqui, né, para os momentos finais do episódio, que é sobre ser amigo de quem tá bem. Gente, ser amigo de quem tá num momento difícil é muito fácil. Você vai lá, você vai aconselhar, você vai consolar. Às vezes você vai até pensar assim, nossa, minha vida tá ótima, né? Que bom que eu tenho essa pessoa aqui pra ela me lembrar que eu não tô totalmente ferrada e lascada. Mas ser amigo de quem tá feliz é assim, uma prova de que você realmente é amigo daquela pessoa, que você fica feliz pela felicidade dela, que você torce pela felicidade dela. Então, quando eu falo em amizade, pensem muito quem são as pessoas que estão com você nos momentos bons. As pessoas que estão com você quando tá tudo dando certo, aquela pessoa que tá ali para te aplaudir, aquela pessoa que tá ali porque ela sempre acreditou em você. Eu acho que esse é um aprendizado que eu tenho sobre amizade,
e que é muito especial, assim, no meu coração, sabe? De ver quem são as pessoas que realmente estão ali comigo quando eu não tô precisando de colo, quando eu não tô precisando chorar, mas quando eu tô precisando celebrar, quando eu tô precisando colher, né? Então, queria fechar com essa reflexão, porque eu acho que às vezes a gente foca muito nas pessoas que estavam com a gente no momento difícil. Eu tava num momento difícil, aquela pessoa não soltou minha mão. E isso é muito importante também, tá? Não tô tirando a importância disso. Mas quem eram as pessoas que ficaram verdadeiramente felizes por mim quando tudo tava dando certo? E quem são as pessoas pelas quais eu torço? E eu quero que as conquistas delas... eu torço, né? E vibro pelas conquistas delas como se fossem as minhas conquistas. Eu acho que esse é um ponto da amizade que precisa ser cada vez mais falado. E agora, vamos para aquele pedacinho do podcast que vocês amam. Hora de pegar o seu mapa, procurar ali a linha com o número 11, em qual signo ela se encontra. E se ali você encontrar o signo de Áries, você tem uma tendência a ter amizades mais dinâmicas, pessoas que te impulsionam a agir. Geralmente você gosta de liberdade, gosta de ter mais de um grupo e é uma pessoa com iniciativa em projetos sociais. O Touro na casa 11 valoriza amizades leais e duradouras. Gosta de construir vínculos estáveis, seguros. Então são geralmente aquelas pessoas que têm amizades de muitos anos. E geralmente atraem pessoas também que são muito confiáveis. Gêmeos na casa 11 precisa estar com pessoas inteligentes, que saibam conversar sobre assuntos diferentes. Tendem a ser muito criativos e geralmente tem uma rede ali de contatos bem extensa. Aqui fica um alerta também, da gente observar com muito carinho quem é amigo, quem é colega, conhecido. Câncer na casa 11 tem os amigos como família. A amizade ela é um laço emocional muito forte e aquela pessoa ela vai ter muito cuidado, muita proteção com os grupos que ama. E sonhar sonhos com outras pessoas é algo muito especial para quem tem câncer nessa casa. Leão na casa 11 atrai amizades muito inspiradoras. Leão é um signo que gosta de brilhar, mas quando ele tá aqui na casa 11, ele gosta de brilhar com outras pessoas, né? Geralmente é aquele signo que vai se destacar, que todo mundo quer conversar, né, com aquela pessoa e que geralmente traz muita alegria para todos os círculos que faz parte. Virgem na casa 11 é mais seletivo, tá? Poucos amigos, mas com qualidade. Geralmente sente muito prazer em ser útil, né? Ajudar as pessoas ali dentro dos grupos. Libra na casa 11 traz muita harmonia, muita leveza para as relações. Geralmente gostam muito de trabalhar em equipe, de estar com pessoas, né? Porque ali Libra é um signo muito mediador, então às vezes é aquela pessoa do grupo ali que vai deixando todo mundo coladinho. Escorpião na casa 11 geralmente tem amizades muito intensas, muito transformadoras. É um signo que ele se conecta com poucas pessoas, mas de uma forma muito profunda. Geralmente, quem tem escorpião nessa casa, ele quer fazer parte de grupos que tenham propósitos fortes. Sagitário na casa 11 geralmente tem amigos muito diferentes, assim, às vezes até de outros países, outras filosofias, outras culturas. Geralmente gostam de estar com grupos maiores, tem mais liberdade, não é aquela pessoa assim tão apegada, né, a grupos pequenininhos, mas é uma pessoa que se faz muito presente e reconhece muito o valor de uma amizade para crescer. Capricórnio na casa 11 precisa de tempo e confiança para construir as relações, mas quando constrói, quando confia, é muito difícil de perder. Geralmente gosta de estar com pessoas também que tenham projetos coletivos, grupos mais sérios. Então, se você tem Capricórnio na casa 11, é muito importante que você observe se as pessoas que estão ali, que fazem parte da sua vida, estão mirando um caminho parecido com o seu. Aquário na casa 11, essa é a casa natural de Aquário, tá? Então, geralmente a pessoa é vista como muito amiga, tem amizades muito únicas, às vezes é uma pessoa muito criativa, muito inovadora, é aquela pessoa que coloca o grupo mesmo para fazer acontecer. E por fim, Peixes na casa 11, traz muita empatia nas relações, geralmente é atraído por amigos mais sensíveis, mais espirituais. Quem tem Peixes nessa casa, geralmente sonha com um mundo melhor, sabe? Busca estar com pessoas que compartilhem desse ideal. Isso é muito bonito. E é isso. Vamos agora para aquele momentinho de fechar os olhos, concentrar aqui na minha voz, para a gente meditar um pouquinho sobre os assuntos dessa casa. Sente-se de maneira confortável, feche os olhos, traga sua atenção para a sua respiração.
Respire profundamente. E a cada expiração, você solta a necessidade de se encaixar. A cada inspiração, você se lembra de quem você é quando está entre as pessoas que você considera amigas. Na expiração, você libera o medo de não caber. Na inspiração, você traz a leveza de ser você. Imagine um círculo ao seu redor. Um círculo formado por pessoas que te amam por ser quem você é. Essas pessoas te olham com admiração. Sinta a energia dessas pessoas preenchendo o seu peito. O orgulho que elas sentem por ter você. Olhando para essas pessoas, você afirma: eu me conecto com quem me permite ser. Eu crio quando estou em conexão com os meus. Minha verdade encontra eco nas pessoas certas. Sempre que você precisar, feche os olhos e imagine esse círculo. Sempre que o sonho parecer distante, sempre que você parecer desconectado, desconectada, sempre que você precisar se lembrar de quem você é, do que você está buscando, para onde você está mirando, feche os olhos e sinta essa energia, desse lugar onde amizade, expressão e liberdade caminham juntos. Respire mais uma vez e abra os olhos, levando essa energia, esse poder e essa força vital da amizade para onde quer que você vá. Para você que ficou até aqui, meu muito, muito, muito obrigada. Não esquece de me seguir no meu Instagram, @luarduino. Lá todos os dias você encontra uma reflexão sobre o céu. Toda segunda, as energias da semana. Fica de olho no que está acontecendo de novidade na astrologia e pode acompanhar também os meus serviços e produtos. Espero você lá!